E aí, nação forrozeira? Provavelmente você já teve dificuldades com um negocinho chamado de ciclo de Krebs. Seja no ensino médio, superior, onde for, ele é o vilão. Então, eu estou aqui para solucionar o seu problema. Eu vou acabar com esse problema de ciclo de Krebs de uma vez por todas na sua vida. Então, só fica ligado que a gente vai começar com respiração celular e mais um vídeo à frente a gente vai ter o ciclo de Krebs completo e você nunca mais vai esquecer isso. Então, vem comigo que a gente vai resolver isso. Apesar de muita gente falar que a respiração celular acontece dentro da mitocôndria, o processo de quebra da glicose acontece fora da mitocôndria. Então, primeira coisa que você tem que anotar, processo fora da mitocôndria acontece especificamente no citoplasma. Beleza? Então, como é que a gente inicia esse processo? Vem aqui. Glicose é uma molécula, um carboidrato que apresenta 6 carbonos. Por isso que eu posso chamar ele de uma hexose, tá? 6 carbonos. Então, para que eu consiga fazer o ciclo de Krebs, primeiramente eu tenho que quebrar essa glicose e transformar ela em acetilcoenzima A, ou popularmente chamado de acetil-CoA, beleza? E como é que a gente faz isso, tá? Esse processo aqui inteiro, ele é chamado de glicólise. Glico, de glicose, obviamente, e lise, na biologia, significa quebra. Então, é a quebra da glicose. Muito fácil. Vamos lá. Então, basicamente, você tem uma glicose com 6 carbonos e eu quebrando ela, tá aqui, ó, glicose com 6 carbonos. Eu quebrando ela, vou originar 2 moléculas de 3 carbonos, que são o piruvato, tá? Então, sendo assim, nesse processo de transformar a glicose em piruvato, eu vou liberar algumas moléculas aí no meio do processo. Vamos lá. Primeiramente, o carrinho aqui, que está dando uma voltinha, né? Ele é chamado de NAD+, ele é um carreador de elétrons. E geralmente o elétron que ele vai carregar vai ser o hidrogênio, beleza? E nesse processo também eu vou produzir uma molécula de energia chamada de ATP. Lembrando que ATP é a gasolina do nosso corpo, então tudo funciona com ATP. Quando ela está desenergizada, ou seja, sem energia, é um ADP, que é uma adenosina difosfato. Ela vai ter 2 fósforos. E quando ela recebe um fósforo, ela se transforma em adenosina trifosfato. Aí ela está energizada e eu posso utilizar ela muito bem. Então, nesse processo de glicose para piruvato, meu saldo é de 2 ATPs e de 2 NADH, beleza? Preste atenção numa coisa aqui. Um NADH para um piruvato, um NADH para o outro piruvato. Professor, explica melhor? Explico. Seguinte, tá vendo que eu tenho aqui 12 moléculas de hidrogênio? Quando eu quebro, aqui deveria ser 6, né? E aqui deveria ser 6, porque eu não dividi a molécula de glicose no meio. Só que a partir de agora, percebam que eu perdi, ó, 2 hidrogênios aqui e perdi 2 hidrogênios aqui. E na natureza, nada se cria, tudo se transforma, já dizia Lavoisier. Então, o que é que acontece? Esses 2 hidrogênios que estão faltando em cada piruvato, ele veio aqui, ó. Veio carregado por esse NAD+, transformado em NADH2. Professor, para que serve isso aqui? Isso aqui lá na frente, vocês vão ver na próxima aula, lá no ciclo de Krebs, vai ser transformado também em moléculas de energia, que é o ATP, porém dentro da mitocôndria. Então, isso aqui, lá na frente, vai ser levado para dentro da mitocôndria para produzir mais energia. Perfeito? Vamos continuar. Peguei a glicose, transformei em 2 piruvatos e agora eu vou ter que fazer um processo chamado de descarboxilação do piruvato. Como é que funciona isso? A descarboxilação do piruvato é nada mais, nada menos do que o próprio nome já diz, descarboxilar. Eu vou tirar moléculas de carbono desse piruvato. Então, eu tiro um carbono daqui, de um piruvato, e tiro o carbono de outro piruvato. Outra coisa, o carbono está sendo transformado em quê? Em dióxido de carbono, o famoso CO2, o ar que a gente libera na respiração. Estão entendendo de onde está vindo o CO2 aí que a gente respira? Daqui, ó. Então, como é que acontece? 2 moléculas de oxigênio mais uma de carbono. Olha o que o piruvato se transformou após a descarboxilação. Em um acetil, acetila, como vocês quiserem chamar. E aí, o que é que vai acontecer? Vocês sabem muito bem que na composição química, quando não tem valor, é 1. Então, ó,
2 oxigênios vieram para cá e um carbono veio para cá. Ou seja, eu vou originar 2 molequinhas de acetil C2H4O, porque o CO2 foi embora. Beleza. Só que ainda assim, o acetil ele não consegue entrar na mitocôndria, porque lembrando, ciclo de Krebs ele acontece dentro da mitocôndria. E a intenção da glicólise é transformar a glicose em uma molécula que consiga entrar dentro da mitocôndria para fazer o ciclo de Krebs. Então, por isso que tem todo esse processo de transformação. Adendo para vocês. Galera, entre transformar a glicose em piruvato, são vários processos. Eu estou resumindo para vocês aqui, beleza? Então, se você quiser com mais detalhes, o que acontece exatamente... você é de ensino superior, você está estudando bioquímica diabólica, né? Que a gente chama a bioquímica metabólica. Professor, eu quero saber exatamente o que acontece entre a glicose e o piruvato. Deixa aí nos comentários que eu faço um vídeo explicando todos os efeitos, todas as enzimas, todo o processo bem bonitinho. Mas como aqui é focado em Enem, a gente só vê o resumo. Vamos embora? Seguinte, depois que eu fiz a descarboxilação do piruvato, eu transformei em um acetil, acetila, e agora eu vou fazer o segundo processo que ainda acontece fora da mitocôndria, que é chamado de oxidação do piruvato. Olha o nome, oxidação. Então, eu vou ter que oxidar essa acetila, tá? Como é que acontece? Eu pego o acetil, vou adicionar essa enzima aqui, chamada de coenzima A, e vou transformar essa molécula em acetil-CoA, beleza? Porque aí sim eu tenho uma molécula que consegue entrar no ciclo de Krebs. Claro, vai ter uma reaçãozinha a mais aí, porém a gente vai ver na próxima aula. O foco agora é apenas a transformação no acetil-CoA. E o que é que acontece? Essa coenzima A, ela vai reagir com a acetila, formando acetil-CoA. E o que é que aconteceu aqui? Percebam, eu perdi para cada, né? Eu tinha 2 piruvatos, eu fiz 2 acetils, e para cada acetil eu perdi um hidrogênio. Tá aqui. Era C2H4O, agora virou C3H3O. Então, para onde veio? Obviamente, o NAD+, pegou esses elétrons e também vai levar para a cadeia para futuramente ser transformado em moléculas de ATP também. Então, tudo é baseado em o quanto você quer de ATP, beleza? Oxidação do piruvato. Então, lembrando que é um processo que a gente inicia a respiração, beleza? Ainda não é exatamente a respiração celular, mas a gente já está iniciando. Depois que se transformar em acetil coenzima A, fica com essa composição aqui, né? Ligada a um CoA, a coenzima A, que vai entrar no processo do ciclo de Krebs, que é o temido, né? O vilão. Galera, se você quer saber de ciclo de Krebs, aguarda que na nossa próxima aula a gente vai falar exatamente o que acontece depois daqui. Então, se você gostou desse conteúdo, curta, comenta, compartilha, dá uma força aqui pro tio, pra gente conseguir alcançar mais gente e matar esse vilão que é o ciclo de Krebs. Valeu? Até a próxima!